Tem uma pergunta ótima do Dom 50 aqui. Já vou falar com você, meu amigo. O que fazer quando uma submissa fala os termos do BDSM, fala os termos respeitando o significado por trás, não fala? Entendi. Mas eu entendi. O que fazer quando a submissa não fala os termos do BDSM, respeitando o significado por trás O de que eu cada... imaginei seja Eu já entendi. senhor, Quais termos? Não, por isso que eu queria que ela Vem cá, clareasse vem cá. a pergunta, entendeu? Quais termos aí que ficou um pouco confuso, entendeu? Aqui pertinho de vocês. Eu não posso vir tudo para cá, porque eu acho que eu saio da câmera principal ali. Então tem que ficar aqui. É aqui, né, que eu tenho que ficar? Assim? Isso. Gente, quais termos? Dá uns exemplos para a gente, o 50 tons de dominação. Porque, no fim das contas, parando para fazer voltando para o fundamento, eu gosto muito de voltar nos fundamentos, porque quando a gente trabalha os fundamentos das pessoas, as pessoas tendem a errar menos na sequência dos acontecimentos. Tem dominação, tem submissão, dentro da dominação e submissão tem o dominante, tem o submisso. O dominante tem vários tipos, só que são tão poucos que não dá para você agrupá-los, então você tem cada um com o seu reino, com as suas regras. Os submissos você pode subdividi-los em submissos servos ou submissos escravos. Os servos mais dóceis, os escravos mais rebeldes. Aí você vai ter subdivisões depois dessas, tipo, dentro dos escravos você vai ter lolitas, brates, pets e por aí afora. Dentro mas aí já são as subculturas, já é um nível mais avançado, onde cada um vai sentir essa essa tensão de dominação, submissão, esse fluxo de poder, e cada um vai absorver isso e vai sentir isso do seu jeito. Mas o que importa é que tem alguém dominando e alguém submetendo. O como já é de cada um. E pode ter até que alguns grupos façam isso de um jeito parecido. Mas pode ser que a coisa seja muito única entre aquele grupo. Eu não vejo gravidade maior de você se perder em termos, porque onde está a importância dos termos? Que termos? Master, o Lorde, isso aí são agregados a nome. Mestre é aquele que ensina interagindo. Mentor é aquele que é um amigo, não necessariamente um dominante, pode ser um submisso ensinando um dominante. É aquela pessoa que interage, e não interage fisicamente nem com tensão com tensão hierárquica. É apenas um amigo, uma pessoa interessada em ajudar a outra. Um protetor é aquele amigo que está trazendo um amigo novato e fala assim, não, eu sou meu protegido, ele não está sozinho, então eu estou trazendo, estou mostrando o meio, então qualquer problema com ele pode falar comigo. E acabou. O que tem mais de termo? A Mayra, ela parece que ela fez uma leitura parecida com a minha aqui, né, sobre a pergunta. Acredito que seja quando a sub fala senhor, etc., mas sem o significado todo que tem por trás dessa palavra, o respeito que deveria ter. Eu acho que é óbvio que existe, né, dentro do BDSM, não existe a liturgia, mas tradição, digamos, é comum se chamar de senhor, de dono e outros nomes que são comuns, né? Mas o fato de um submisso não chamar de dono, não chamar de senhor, também eu não acho que constitui uma falta grave, porque na verdade o que mostra o que tem que haver é a atitude, né, em servir, não simplesmente, porque você pode falar simplesmente senhor, senhor, isso é só um mero fetiche, sabe? Não ser nada além disso. Eu acho que o que é muito mais importante... O que mostra realmente a atitude dentro da relação. Concordo com você nisso. Eu acho que antes dos termos que são necessários, tem que ter a verdade de cada um. Então não adianta a pessoa pode fazer fingindo, mas eu acho que a pessoa que começa um processo de uma relação de dominação e submissão com outra pessoa,
Essas duas pessoas têm que entender o alcance disso que está acontecendo. E aí, o nível que essa relação vai chegar de verdade depende das verdades de cada um sendo colocadas para fora. E como uma pessoa vai tratar a outra, já é uma dinâmica interna da relação, sabe? Não. O fato de usar esse ou outro termo. Por exemplo, eu costumo chamar ele de dono, de senhor, mas muitas vezes eu chamo ele por lobo. Mesmo em situações onde não tem outras pessoas, digamos, nossa família por perto, amigos e tal, quando a gente está perto de amigos e tal, eu chamo ele de lobo. Porque ela comete o ato falho, às vezes, de chamar de senhor na frente de todo mundo. Então, mas, assim, dentro do dono, nosso... então, fica muito difícil de explicar. Pois é, né? Então, assim, mas no nosso cotidiano, é dono, é senhor, mas muitas vezes lobo. E eu não acho que quando eu estou chamando ele de lobo, eu estou desrespeitando ele por não chamá-lo de senhor, entendeu? É uma questão de atitude, de como você se dirige, como você fala, como você serve, enfim. Está mais na atitude do que numa palavra ou num termo em si que o submisso possa ou não utilizar. Né? É verdade. Eu acho que é uma questão de atitude muito mais importante do que os termos. E outros termos se aprende. Outra coisa importante, ainda só para fechar esse assunto, cada dominante é o soberano supremo do seu reino. Então, o submisso entra, tem que se adequar. De repente, ele tem nas regras dele, não, você cada vez que falar comigo tem que plantar bananeira. Se é o reino dele, se ele e a quer pessoa se chamar de senhor ou mestre o tempo todo, também é uma regra do dominante cabe o submisso aceitar ou não. Então, os 50 tons de dominação. Um pouco disso tem a ver com o quanto o dominante faz o seu submisso andar dentro das suas regras. Pode ter um dominante mais suave, que ele fica... Porque tem um tipo de dominante que é mais suave, que ele atua lá na área do age play. É o caretaker, é o daddy. Então tem muito dominante específico e especializado nisso. Esses tendem a ter uma... Como vou dizer assim... os tratamentos são um pouco menos... eu não consigo achar a palavra... um pouco menos... Rígidos, essa é a palavra. Por quê? Porque ali é uma brincadeira de o dad mais velho, a baby ou baby assim, com pouca idade, e às vezes você não pode esperar de uma pessoa adulta interpretando uma pré-adolescente de 13 anos, uma pessoa adulta interpretando, vivendo o pastel. Interpretando uma lolita. Uma lolita, que ela chame o senhor, ou até ele pode fazer isso no momento de que está disciplinando. Vamos lembrar que não necessariamente um dad é um dominador. Às vezes, o dad no age play é o que cuida, é o que dá colo, e não necessariamente ele é BDSM. Essa relação vira BDSM quando tem hierarquia, quando o dad está no comando, quando existe poder do dad para sua baby, para o seu baby, para a parte que dad é o mommy, porque tem a mommy. Não, também, gente. Ele fala dad, tem a mommy também. Ok?